Uma pergunta, alguém aí fez uma listinha com os requisitos que a pessoa deve ter para conquistar o seu coração? Nos últimos dias viralizou, turma, nas redes sociais o vídeo que uma influenciadora aparece reagindo com caras e bocas a uma entrevista do investidor Ulisses Dias, o tio Rulli. No vídeo ele fala quais são os padrões de uma mulher feita para casar. Entre as exigências estão pais casados, magra geneticamente e que a mulher tenha amigas da época em que ela tinha 14 anos. Dá uma olhada. Pra mim, a mulher tem que ter pais casados, um casamento feliz, ela tem que ser magra geneticamente, ela tem que ter amigas da época que ela tinha 14 anos, pra que eu saiba que ela não é fura-olho. Caralho, tô gostando dessa lista, hein, mano? Eu falei pra ele, gostei da lista. Essa é nova pra mim, meu. Ela tem que ter um grau de estudo maneiro, né? A minha esposa, ela tava na faculdade quando eu conheci ela quando eu tinha 22 anos. Ou seja, eu peguei ela no auge do valor sexual. Muito bom. Dela. E aí, hoje em dia, ela tem 2 faculdades, tem MBA na FGV. Ou seja, eu, em algum ponto, parei de dar bolsa de presente, dar carro de presente e comecei a colocar também, vou te dar um MBA de presente de aniversário. Porque o cara que ele só tá querendo usar a mulher e gastar ela, ele vai dar um vestidinho, vai dar uma viagem, não sei o que lá, mas ele não vai querer investir no intelecto dessa mulher por longo prazo. Então, eu acho isso importante também. Meu Deus do céu. E o cara, pra pegar todas essas mulheres, precisa ser bonito, né? Não, ele tá procurando, Antônia, alguém bela, recalcada e do lar, certo, meu amor? Esse cara não deve nem saber transar, na boa, cara. Não, tem que falar pra ele que pra pegar essas mulheres todas, com todas as classificações que ele pediu, ele tem que ser interessante. Ele tem que ser, no mínimo, muito rico. Ele tem que ser muito rico, que talvez não pareceu muito no vídeo que Mas isso aí é uma fala machista, não é não? Para vocês que estão nos acompanhando aqui na programação da Jovem Pan, são 10 horas e 57 minutos. A gente está repercutindo um vídeo que viralizou aqui nas redes sociais de um investidor dando dicas de como ele acha que deve ser uma mulher absolutamente perfeita, que ela tem que ser geneticamente magra, que ela precisa ter as amigas desde quando ele tinha 14 anos de idade. Um rolê bem estranho que a gente está repercutindo aqui, certo, Mano Ferreira? Basicamente trata a mulher como um objeto, né? Parece que está descrevendo um cavalo de corrida que você vai comprar e você escolhe características da linha genética do... Isso a mulher que ela é higiênica, come pouco. A mulher, e ele fala, mulher não é só pra usar e gastar, não. Só pra usar e gastar. Não, e o mais louco, objeto, né? o mais louco ali. De olhar pra Você vê a decadência do discurso dele quando ele fala assim, quando pede vestidinho, algum presente, perfume, sei lá. Eu não gosto de gente que coloca sei lá no final, porque não sabe o que está falando, inclusive. E aí ele fala, não, daí eu prefiro entregar para ela um curso de MBA, sabe? Não, eu acho que assim, o atributo que um homem deve buscar numa mulher são atributos de valores, né? O caráter dessa pessoa, o quanto ela é uma pessoa comprometida com aquilo que é certo, trabalhadora, estudiosa. E não, por exemplo, querer ver a questão genética de peso, que coisa mais ridícula. E como o Mano disse mesmo, ele trata a mulher como se fosse um objeto. Isso vale para todos os lados. Você não pode olhar para um ser humano como se ele fosse um meio para você obter outra coisa. Não, o ser humano ele tem que ter um fim em si mesmo. Esse é um valor que a gente tem que dar para as pessoas. As pessoas, elas têm valor em si, por isso nós devemos respeitar elas. E uma mulher você não escolhe porque ela é geneticamente magra ou porque ela tem outras qualidades. Você escolhe ela porque ela é uma mulher de caráter decente, uma mulher que você gosta. Então é realmente ridícula a fala desse cara. Ridículo. E sinceramente, assim, com todo respeito às pessoas de 22 anos, mas alguém achar que o valor sexual de alguém está no auge aos 22 anos... Eu não entendi isso. O que é o valor sexual? Que ele falou que, ela tava num período... num período... Tá no auge da progesterona. Porque ninguém me conheceu aos 49, meu amor. Essa é a grande verdade. Ô, doutor Fábio, como é que o mundo jurídico vê isso aí? Doutor Fábio. Bom, na verdade, as mulheres devem se afastar literalmente desse tipo de homem, né? Porque o homem que vê a mulher dessa forma, a dama, eu tenho uma filha. Eu acho lamentável ouvir
na rede social, um cara tratar qualquer mulher dessa forma. Para nós do direito constitucional é muito claro, né? Vigora um princípio da isonomia. E existe lá um fundamento que é da dignidade da pessoa humana. E as pessoas não entendem o que significa a dignidade da pessoa humana, Felipe. Dignidade da pessoa humana é literalmente você ver o seu próximo e identificar o que faz o seu próximo feliz. Ou seja, empatia. Exatamente. Se o seu próximo é feliz, tendo aquele estilo de vida, aquela filosofia de vida, você deve enaltecer. Porque essa dignidade enaltece o espírito. Agora, esse tipo de pessoa faz o quê? Com que um pequeno grupo, pequena parcela da sociedade, tragam aquelas bandeiras que nós, alguns casos, eu não sou contra absolutamente tudo, do feminismo. Em relação ao movimento de mulheres que vão contra. E, doutor, e tem um canal no YouTube que atacam, mas existe um outro extremo, né? E cada dia tá ficando mais comum. Tem um canal no YouTube de homens que ensinam como tratar uma mulher, mas nesse molde, por exemplo. Eu não vou nem falar o canal da audiência, aqui, esse é o problema, né, Felipe? Para não fazer divulgação à toa. Mas é impressionante como isso está crescendo. Mas isso é uma reação. Sabe? É uma reação ao feminismo radical. Como essa... não, isso é coisa de gente frustrada. Entendo. Pode ser também. Eu compreendo essa história do feminismo radical, mas que sem dúvida, você é um homem, deve ser muito cavalheiro, né, doutor? Com certeza, Felipe. Você tem eu sou do tipo de pessoa que abre a porta. Você abre. Quando eu estou andando com a minha filha, Paulo, eu estou literalmente do lado da rua. Por quê? A partir do momento que você trata a mulher bem, você está trazendo valores. A partir do momento que a minha filha, quando ela atingir uma idade, eu tenho absoluta certeza que ela vai querer um cavalheiro, não um cavalo como um cara desse. Exatamente. Mas eu acho que uma questão que a gente tem que colocar é a seguinte: você teve durante muito tempo um feminismo extremo, que olha pro homem, todo homem, como talvez um estuprador em potencial, e tem aquela visão negativa a respeito do homem, que muitas vezes desqualifica atributos masculinos, e daí, por conta desse feminismo radical, surgiu uma reação. É aquela teoria do pêndulo, né? Quando você extrema demais para um lado, acaba jogando para outro extremo. Surgiu essa galera também que são uma espécie de machistas radicais. Então, você vê na rede social esse tipo de conflito. Um é consequência do outro. O Mano falou aqui, mas pra mim, o cara que fala isso, ele é uma pessoa frustrada. E pra mim, uma feminista radical também é uma pessoa frustrada, que vive de ressentimento e de demonizar o que é o homem. Eu acho que, assim, é uma coisa importante. Existem vários feminismos, né? No plural. Existem feminismos... Por isso que eu falei radical. Radicais. Existem outros feminismos moderados, liberais, que, enfim, que tratam da questão da inserção da mulher, da inclusão na sociedade, questões do mercado de trabalho. Eu acho que o ponto é que, independentemente do que você acredite, não vale a pena moldar a sua vida em reação a algo que você não gosta. É muito mais importante propor o que você gosta, porque senão você acaba caindo em armadilhas como essa. Mano, mas essa divisão que você fez assim, aí não é tão clara. Quando você vai para as autoras feministas mesmo, todas elas têm no seu intuito e no bojo daquilo que elas carregam, o intuito radical de destruir as instituições tradicionais. Não, claro. Tem sim. Mas quando você lê Simone de Beauvoir e diversos autores feministas... Então lê a Mel Wollstonecraft e muda de ideia, porque existem feminismos também, né? Que não são assim. Ô, Antônia, você acha que essa fala pode ser considerada uma fala machista ao extremo? O que foi? Ficou muda? Perdeu a voz. É um robô? Não, eu fico procurando palavras, porque no início do programa a Jovem Pan deixa bem claro que a nossa opinião não reproduz, não é o que a Jovem Pan pensa. Então, na hora de pagar advogado, quem paga sou eu. Então, eu fico pensando o que dizer a respeito desse cara. Mas, para resumir a ópera, para eu não ir muito longe, porque assim, esse tipo de não tinha nem que dar voz para esse tipo de gente, né? Porque é um completo imbecil. De todo modo, eu não entendo desse tipo de homem, porque eu nunca deixei nenhum traste desse se aproximar de mim por toda a minha vida, né? Então, assim, eu só lamento que tenha mulheres que se prestem se prestam a ter relacionamento com esse tipo de homem abusivo. É triste demais. Ontem eu estava vendo um vídeo muito que me chamou muita atenção. Uma mulher falando assim, porque você fala mal... A mulher que pegou o marido dela com uma garota de programa e ela arrebentou com a vida da garota de programa, chamou a menina de prostituta, não sei o que, não sei o que. Aí veio uma outra e falou assim, mas mulheres que não se separam desse tipo de homem, porque assim, e eu vou morar onde, eu vou comer o quê, eu vou viver como que eu vou pagar meu cartão de crédito se eu me separar dele? Isso não é uma prostituição?
E ainda por cima fica dentro de casa, limpando a casa, né? Ainda vem com um adendo. Então, meninas, a gente precisa prestar atenção para esse tipo de coisa, que isso é seríssimo, isso é relacionamento abusivo. Esse tipo de cara tá cheio deles por aí, são os imbecis, são os abusadores, tá? São machistas, e nenhuma mulher merece um cara desse, porque somos maravilhosas, somos plenas, somos donas da porra toda, sabe? A gente se consegue viver sozinha sem esse tipo de homem, sabe? Precisa de amor próprio. Agora, esse cara vem e fala que tem a mulher, que ele conheceu a mulher dele no auge dos 22 anos, quando estava transando, trata como uma... Eu vi aí uma égua de raça, ele falando, né? Só que ele é tão imbecil que ele não faz ideia do que é ter uma mulher plena aos 49 anos, entendeu? Sábia, gostosa, inteligente, nunca vai saber. Por quê? Porque ele é um completo imbecil. Igual ele, tá cheio por aí. Meninas, por favor, protejam-se, blindem-se desse tipo de animal.